Olá, desejo graça e paz a você que chegou ao vídeo de hoje. Qual é a origem e o sentido da Quaresma? Na celebração cristã, a Quaresma geralmente começa na quarta-feira de cinzas, que ocorre 46 dias antes da Páscoa, excluindo os domingos. Portanto, o início da Quaresma em 2024 foi no dia 14 de fevereiro. A Quaresma se estende por 40 dias até a Semana Santa, que culmina na celebração da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Em 2024, a Páscoa cairá no dia 7 de abril, marcando o fim da Quaresma e o término desse período de preparação espiritual para os fiéis cristãos. Durante esses 40 dias, os cristãos dedicam-se à oração, ao jejum, à reflexão e à penitência, em preparação para celebrar a ressurreição de Cristo com renovada fé e esperança. A Quaresma é um período significativo no calendário litúrgico cristão, marcado por 40 dias de preparação espiritual antes da celebração da Páscoa. Sua origem remonta aos primeiros séculos da história do cristianismo e é profundamente enraizada em tradições religiosas e simbolismos que têm ressonância até os dias de hoje. Para compreender plenamente a origem e o sentido da Quaresma, é essencial examinar suas raízes históricas, seus propósitos espirituais e suas práticas observadas pelos fiéis ao redor do mundo. A origem da Quaresma remonta aos primeiros séculos da Igreja cristã primitiva. Inicialmente, esse período de preparação para a Páscoa não era padronizado e variava em duração e práticas entre diferentes comunidades cristãs. No entanto, já nos séculos III e IV, começou a se consolidar como um período de 40 dias, inspirado nos relatos bíblicos do período de 40 dias de jejum de Jesus no deserto. Uma das primeiras referências documentadas à observância da Quaresma remonta ao Concílio de Niceia, em 325 d.C., onde se discutiu a necessidade de uma temporada de preparação para a Páscoa. Gradualmente, a prática se disseminou por toda a cristandade, consolidando-se como um dos períodos mais importantes do calendário litúrgico. Sentido espiritual. O principal propósito da Quaresma é preparar os fiéis para celebrar a Páscoa, a festa central da fé cristã, que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Nesse sentido, a Quaresma é um tempo de reflexão, penitência, oração e renovação espiritual. Os 40 dias da Quaresma têm um profundo simbolismo bíblico, remetendo aos 40 anos em que o povo de Israel vagou pelo deserto antes de entrar na Terra Prometida, assim como aos 40 dias de jejum e tentação de Jesus no deserto. Esses períodos simbólicos são vistos como momentos de preparação, purificação e renovação espiritual. Durante a Quaresma, os fiéis são convidados a praticar o jejum, a abstinência, a oração e a caridade como formas de se aproximarem de Deus, se arrependerem de seus pecados e se prepararem para celebrar a ressurreição de Cristo. É um tempo para examinar a própria vida, confrontar as fraquezas e buscar uma maior intimidade com Deus. As práticas observadas durante a Quaresma variam entre diferentes tradições cristãs, mas geralmente incluem o jejum, a abstinência de carne em certos dias, a oração mais intensa, a meditação sobre as Escrituras e a participação em serviços religiosos especiais, como a Liturgia das Cinzas na quarta-feira de cinzas. A Liturgia das Cinzas marca o início da Quaresma, quando os fiéis recebem cinzas na testa como um símbolo de arrependimento e humildade. Durante os 40 dias seguintes, os cristãos são encorajados a se dedicarem mais à oração e à meditação, a renunciarem a certos prazeres ou hábitos em sinal de penitência, e a praticarem a caridade para com os necessitados. Em resumo, a Quaresma é um período de 40 dias de preparação espiritual antes da Páscoa, com origens antigas na história da Igreja cristã. Seu sentido é profundamente espiritual, oferecendo aos fiéis a oportunidade de se aproximarem de Deus, se arrependerem de seus pecados e renovarem sua fé. Ao observar práticas como o jejum, a abstinência e a oração, os cristãos são convidados a refletir sobre o significado mais profundo da Páscoa e a se prepararem para celebrar a ressurreição de Cristo com corações renovados e cheios de esperança.